Bom dia, pessoal! Estamos aqui para mais uma aula de geografia e o nosso conteúdo de hoje é orientação e localização no espaço geográfico. Esse conteúdo você vai encontrar na página 34 do seu livro de geografia. A primeira coisa que você deve fazer é ler da página 34 até a página 38 para poder ter uma melhor compreensão do que eu vou explicar aqui. Nessa aula, você vai aprender sobre orientação e localização no espaço geográfico. Vamos começar? Primeiro, vamos falar sobre os pontos cardeais. Os pontos cardeais foram criados quando o homem começou a observar que o Sol aparece de manhã, ele nasce e se põe à noitinha, ele desaparece, sempre nas mesmas direções. Ele nasce na mesma direção e ele se põe na mesma direção. Os pontos cardeais, eles são de extrema importância para a localização e orientação geográfica, porque é a partir deles que se faz toda a movimentação geográfica. Eles são 4: norte, sul, leste e oeste. Os pontos cardeais são localizados a partir da direção do Sol. Para localizá-los, você pode fazer o seguinte: na sua casa, observe e identifique a direção em que o Sol nasce todos os dias. Quando você identificar, estique o seu braço direito para essa direção. Dessa forma, você identificou o ponto leste. Assim que identificar o leste, estique o braço esquerdo na outra direção, ficando com os dois braços abertos. Nessa posição, o seu braço esquerdo estará apontando para o oeste. Nessa mesma posição, à sua frente estará o norte e atrás de você estará o sul. Além dos pontos cardeais, existem outros pontos de direção. Os pontos colaterais, que são nordeste, sudeste, noroeste e sudoeste, e os pontos subcolaterais, norte-nordeste, norte-noroeste, leste-nordeste, leste-sudeste, sul-sudeste, sul-sudoeste, oeste-sudoeste e oeste-noroeste. Todos esses pontos que eu falei antes formam a rosa dos ventos. A rosa dos ventos, ela é muito utilizada em todos os sistemas de navegação, desde os mais antigos até os mais atuais. Ela tem a forma de uma estrela, para facilitar a visualização, mesmo quando a embarcação está balançando. Observem aqui a rosa dos ventos. Ela contém os 4 pontos cardeais que estão bem marcados: norte, sul, leste e oeste. E ela também mostra os pontos colaterais e os subcolaterais. Os pontos de localização são muito importantes para indicar as direções e localizações. Mas será que eles são suficientes para indicar com precisão uma localização na superfície terrestre? Quando você quer explicar um endereço para alguém, você pode utilizar um ponto de referência, como uma avenida, uma igreja, um comércio. Mas para determinar um local exato na superfície terrestre ou localizar um navio em alto mar, por exemplo, precisamos de orientações mais precisas. Para alcançar a exatidão na localização de lugares ou objetos na superfície terrestre, existem linhas imaginárias que são traçadas sobre os mapas e globos, os paralelos e os meridianos. Os paralelos são linhas imaginárias que circulam o planeta. O principal paralelo
é a linha do Equador. Essa linha que fica bem no meio. Ela divide a Terra em duas partes iguais, o hemisfério norte e o hemisfério sul, que fica cada um em uma extremidade do planeta. Os paralelos são indicados por graus e localizados a partir da linha do Equador. Nessa linha, marca 0 graus. Os paralelos podem atingir até 90 graus para o norte ou para o sul. Os principais paralelos são, ao norte, o Círculo Polar Ártico e o Trópico de Câncer, e ao sul, o Círculo Polar Antártico e o Trópico de Capricórnio. Os meridianos são linhas imaginárias verticais, traçadas do Polo Norte ao Polo Sul, e também são medidos em graus, tendo valor máximo de 180 graus nos hemisférios leste e oeste. Todos os meridianos são medidos a partir do meridiano de Greenwich, que seria o principal. O meridiano de Greenwich divide a Terra em dois hemisférios, hemisfério leste ou oriental e hemisfério oeste ou ocidental. Um hemisfério é a metade de uma esfera ou bola. Como a Terra tem o formato de uma esfera ou bola, os geógrafos utilizam essa palavra para nomear as metades da Terra. A linha do Equador divide a Terra em hemisfério norte e hemisfério sul. O meridiano de Greenwich divide a Terra em hemisfério oeste ou ocidental e hemisfério leste ou oriental. Quando observamos os paralelos e meridianos representados em um mapa, estamos observando uma rede de informações que auxiliam a indicar com precisão qualquer lugar ou objeto na superfície terrestre. Isso acontece graças às coordenadas geográficas. Coordenadas geográficas são linhas imaginárias que cortam a Terra no sentido horizontal, seguindo o meridiano de Greenwich, ou vertical, seguindo a linha do Equador. Elas servem para localizar qualquer ponto na superfície terrestre. São medidas em graus, minutos e segundos. As coordenadas geográficas são de dois tipos: latitude e longitude. A latitude são as linhas que tracejam a Terra no sentido horizontal, por isso recebem o nome de paralelas. A linha do Equador é o paralelo que corresponde a 0 graus. A latitude é a distância em graus de qualquer ponto da superfície terrestre a partir da linha do Equador. As latitudes variam de 0 até 90 graus para o norte ou para o sul a partir da linha do Equador. Longitude são linhas que tracejam a Terra no sentido vertical, então elas recebem o nome de meridianos. O meridiano de Greenwich é o meridiano que corresponde a 0 graus. A longitude é a distância em graus de qualquer ponto da superfície terrestre a partir do meridiano de Greenwich. As longitudes variam entre 0 até 180 graus a partir do meridiano de Greenwich para leste ou oeste dele. Pessoal, agora eu gostaria de orientar vocês sobre as atividades que vocês receberam. Na atividade número 1, você vai preencher aqueles espaços em branco com as informações que estão sendo pedidas.
Caso você não saiba essas informações, você pode pedir ajuda para os seus pais ou para alguém que more na mesma casa que você. Nessa atividade número 1, na alternativa E, ele está pedindo as coordenadas geográficas da sua casa, para a gente saber a localização exata da sua casa. Na próxima semana, eu vou enviar um videozinho com um tutorial para vocês saberem direitinho como é que faz, tá bom? Eu não vou enviar hoje para não ficar muita coisa para vocês aprenderem de uma vez só. Então, na semana que vem, eu vou enviar o tutorial para ajudar vocês a fazerem a alternativa E da atividade número 1. Combinado? Na atividade número 2, você vai olhar a rosa dos ventos que tem lá no seu livro e vai escrever lá na tabelinha os nomes dos pontos cardeais, dos pontos colaterais e dos subcolaterais. Na atividade número 3, você vai observar esse planisfério, que é o mesmo que está lá no seu livro de geografia. Você vai olhar o planisfério e vai escrever nos lugares corretos os nomes dos paralelos e dos meridianos que estão sendo pedidos. Tá bom? Gente, queria falar para vocês, quando vocês tiverem dificuldades, peçam ajuda. Eu tenho observado que alguns de vocês não compreendem bem a atividade, mas vocês não falam nada. Aí eu só percebo que vocês tiveram dificuldade quando eu vou corrigir a atividade de vocês. E aí já é tarde, já passou da hora. Falem, peçam ajuda, falem para mim quais são as suas dúvidas. Eu estou aqui para te auxiliar e eu vou fazer isso com muito prazer. É só você me pedir, tá bem? Um abraço, até a próxima aula, bons estudos!